Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Mário Guarnieri. E se você nunca viu um vídeo meu, não sabe quem eu sou, eu espero que não, eu espero que não seja a sua primeira vez aqui. No meu canal eu trato de direito penal, processo penal e legislações pertinentes, voltado a auxiliar advogados, acadêmicos de direito e estagiários na área penal e processual penal. O tema que eu separei para abordarmos na aula de hoje é a competência do Juizado Especial Criminal, o GCRIM. Quando que uma infração penal deve ser julgada no GCRIM? Um exemplo, se são cometidas 4 infrações penais ou 4 crimes de menor potencial ofensivo, sempre vai ser competente o GCRIM ou depende das penas? Essa pergunta e também outras informações sobre a competência do GCRIM nós vamos repassar na aula de hoje. Tá? Falaremos assim da competência do GCRIM. Só lembrando, se você é assíduo em outras redes sociais, se você está ali olhando sempre o Instagram, o Twitter, o Facebook, ou até o Telegram, se você entrou nas redes sociais aí, nos canais do Telegram, saiba que nós estamos presentes também nessas outras redes sociais. Se você está ali perdendo tempo olhando outras coisas, por que não perdendo tempo, perder um pouco de tempo estudando? Então, se você quiser ter acesso a outras aulas, a outros formatos de aulas, nessas outras redes sociais, nós também estamos presentes nelas. Aqui abaixo na descrição desse vídeo, nós vamos disponibilizar link de cada rede social. Twitter, Facebook, Instagram, Telegram. Começa a seguir a gente também lá no Instagram, no Twitter, faz parte da nossa comunidade no Telegram. Todo dia nós estamos repassando uma informação nova e importante para você que é advogado, que é estagiário, que é acadêmico de direito ou quer entender mais de direito penal e processo penal. Então não perde tempo, comece a seguir a gente também nessas outras redes sociais. E, como de costume, quando eu começar a aula, eu vou subir aqui na tela um material PDF. Esse material PDF vai estar disponível? Sim, mas só para quem se inscrever na nossa comunidade. Aqui abaixo na descrição desse vídeo nós também vamos disponibilizar um link. Clicando lá, você vai inserir o seu e-mail e você está inscrito na nossa comunidade. O que vai acontecer daí para frente? Toda vez que uma aula nova for ao ar, você vai receber um e-mail nosso avisando que a aula foi ao ar, já está disponível no nosso canal, o assunto da aula e além disso, nesse mesmo e-mail, nós vamos já encaminhar o material PDF para que você possa estudar e aprimorar os seus conhecimentos nessa área. Não perde tempo, se inscreve na nossa comunidade. Professor, e se eu não me inscrever na comunidade, eu posso ter acesso ao material PDF? Não, infelizmente está restrito só a quem é membro da comunidade. Então se você quiser ter o acesso ao material, se inscreve na nossa comunidade, seja sempre avisado de... Opa, saiu do prumo aqui, calma aí que ainda não é a hora da aula. Quando se inscreve na nossa comunidade, que quando for ao ar a nossa aula, você vai ser automaticamente avisado e vai receber esse material PDF. Sem mais delongas, ó, já antecipou que o sistema não era para abrir aquela tela. Sem mais delongas, vamos iniciar então a nossa aula competência do GCRIM. Agora sim, competência do GCRIM. Quando que o GCRIM vai ser competente para analisar e julgar crimes que são cometidos? Obviamente já se sabe a resposta, crimes de menor potencial ofensivo. Isso é óbvio, é básico. Só que diante da situação em que são cometidos 4 crimes de menor potencial ofensivo, mesmo assim o GCRIM ainda vai ser competente? Adentramos na questão do concurso de crimes, que nós vamos falar mais adiante nessa aula. O tema da aula de hoje, então, competência do GCRIM. Quando o GCRIM vai ser competente para analisar e julgar determinados casos, determinadas infrações penais. Ponto de partida da nossa aula é entender, de início, a competência do GCRIM. Basicamente, quando o delito vai ser de competência do Juizado Especial Criminal, do GCRIM. Com relação às infrações penais, a competência do GCRIM é fixada através de 2 critérios. Utiliza-se então 2 critérios para fixar a competência do GCRIM. Qual é o primeiro critério utilizado? Natureza da infração penal. Natureza da infração penal.
infrações de menor potencial ofensivo. Essa previsão está lá no artigo 61. Quais são as infrações de menor potencial ofensivo? Vou colocar aqui na tela. Quais são as infrações de menor potencial ofensivo? Deixa eu dar um enter aqui. Menor potencial ofensivo. Quais são os delitos de menor potencial ofensivo? Crimes cuja pena máxima seja de até 2 anos. Se a pena máxima for até 2 anos, crime de menor potencial ofensivo. Nessa situação, nós teremos crime de menor potencial ofensivo, tá? Pena aplicada até 2 anos, crime de menor potencial ofensivo. Se é 2 anos e 1 dia, aí é superior a 2. Aí não é crime de menor potencial ofensivo, não é competente o GCRIM para analisar e julgar o caso. Então, se você estiver diante de um caso, é um crime de injúria, e agora? Vai para o GCRIM ou não vai? Eu vou te passar a regra básica, depois a gente vai aprofundar mais com algumas exceções. Injúria, praticou o crime de injúria, e agora? Vai para o GCRIM ou não vai? Você vai pegar lá no Código Penal o delito, a tipificação do crime de injúria, vai lá no artigo, e lá vai estar a previsão da pena. A pena máxima é igual ou inferior a 2 anos? Analisei no Código Penal, sim, é igual ou inferior a 2 anos. Aí, competência do GCRIM. Agora, se você analisar o delito imputado ao réu, a pessoa que cometeu o crime, aí você analisou o delito lá, a pena ultrapassa 2 anos, a pena máxima ultrapassa 2 anos, sempre a pena máxima, tá? Pena máxima ultrapassou 2 anos, não é mais crime de menor potencial ofensivo, não atrai a competência do GCRIM. Essa é a regra básica. Outro ponto que você precisa ver também é inexistência de circunstância que desloque a competência para o juízo comum. E aqui a gente entra naquelas regras de conexão continência, pode ser também a questão de citação, impossibilidade de citação pessoal, faltou um L aqui, e quando há evidência de complexidade da causa. Então, se houver circunstância, vamos imaginar que você pegue um crime que seja de injúria, competência do GCRIM, mas há um critério ali de conexão continência, mais adiante eu vou explicar qual a diferença entre conexão e continência, que vai deslocar a competência do GCRIM. Assim, o GCRIM não seria competente para analisar e julgar esse caso. Então, primeira regra, analisou, olhou lá, é um crime de menor potencial ofensivo. A pena máxima é de até, ou seja, pode ser igual. Se tiver lá 2 anos, ainda é crime de menor potencial ofensivo. Passou o patamar de 2 anos, já não é. É até 2 anos? É, competência do GCRIM. Segunda análise, analisando esse caso, existe algum critério especial que vai deslocar a competência do GCRIM? Por exemplo, conexão continência, a depender do resultado ali, da reunião desses processos ou reunião dessas pessoas para serem julgados no mesmo juiz, eu vou já explicar mais adiante qual a diferença entre continência e conexão, a depender do resultado, pode ser que a competência seja deslocada, tá? E aí passe a não ser mais competente o GCRIM. Outra questão, o GCRIM não admite citação por edital. Então, por mais que, por exemplo, o crime de injúria seja de menor potencial ofensivo, logo competência do GCRIM, se iniciado o processo, o réu não é encontrado para ser citado, o réu não, né, o querelado, porque vai ser uma queixa-crime na injúria. O querelado, ou se for uma ação penal pública, o réu, não é encontrado para ser citado. E aí o juiz determina a sua citação por edital. Só que o juizado não aceita a citação por edital. O que vai acontecer nessa situação? Quando não aceita a citação por edital, vai ter que mandar para a Justiça Comum e lá procede essa citação por edital. E se o réu comparece em juízo após a citação por edital para tomar ciência da acusação, abrindo-se o prazo para a defesa. Aí volta depois? Não. Uma vez enviado à Justiça Comum, mesmo após a citação por edital, ele não vai regressar ao GCRIM, vai permanecer lá na Justiça Comum. Então não permite a citação por edital. E a outra questão é quando há evidência de complexidade da causa. Então, a complexidade da causa pode determinar, deixa eu arrumar a cadeira aqui, a complexidade da causa pode determinar o deslocamento da competência. E aí o GCRIM passaria a não mais ser competente também para analisar e julgar o caso. Então são critérios especiais que podem propiciar o deslocamento
da competência do GCRIM para outra justiça, justiça comum, ou de repente tribunal do júri, enfim. Essa situação vai levar ao deslocamento. Então são dois critérios que você sempre vai analisar. O critério número 1, natureza da infração penal tem que ser crime de menor potencial ofensivo. Então, competência do GCRIM, infração de menor potencial ofensivo, ou seja, infrações ou crimes cuja pena máxima é de até 2 anos, ou seja, pode ser igual a 2 anos ou inferior, passou 2 anos não é mais competência do GCRIM, e você deve constatar em um segundo momento a inexistência de circunstância que desloque a competência para o juízo comum, como por exemplo, conexão, continência, citação por edital, já que o GCRIM não admite a citação por edital, e evidência de que há uma complexidade da causa e também pode ser deslocado para a justiça comum. São esses dois critérios que você vai analisar em um primeiro momento para ver se a competência é ou não do GCRIM, certo? Vamos dizer que você fez a análise, é um crime de menor potencial ofensivo, só que na segunda hipótese você constatou ali que há um critério de conexão e continência. E aí, vai deslocar ou não vai deslocar? A conexão e a continência, que nós vamos analisar aqui, ó, conexão entre crime comum e infração penal. Conexão continência, né? Deixa eu colocar aqui. A conexão, qual a diferença entre conexão e continência? Eu coloquei aqui uma definição que eu achei bem interessante, mas essa definição aqui, essa definição que eu coloquei aqui, entre conexão e continência, é uma definição bem simplesinha, bem básica. Tá? É preciso estudar melhor. Se você quer uma aula, eu acho que até eu já fiz no canal, tem uma aula sobre conexão e continência, explicando a diferença e cada tipo, né, de conexão e continência. Ela tem as suas subdivisões. Para nós aqui, é importante saber só o que é conexão e continência. Eu achei a definição simples, bem tranquila de entender e vai atender o que a gente quer aqui. Tá? É bem simples de entender e vai atender o que nós queremos repassar aqui na aula. Então vamos lá. O que é conexão? O agente comete dois ou mais, duas, né, na verdade, peraí. Vai falar, o professor não sabe escrever. 2 ou mais infrações mediante várias ações. Conexão, a gente comete 2 ou mais ações, 2 ou mais infrações, mediante várias ações e a gente comete 2 ou mais infrações. E a continência tem 2 diferenciais. Várias pessoas cometem o mesmo crime, então todos os processos devem ser reunidos na mesma vara. Ou a pluralidade de infrações em uma única conduta, vários resultados. Ambos acarretam a reunião dos processos no mesmo órgão jurisdicional, tá? É o que vai propiciar a conexão e a continência. Como eu disse, é uma definição bem simples, só para a gente entender aqui os critérios de conexão e continência, para a gente entrar no que interessa. Você verificou que houve conexão e continência no caso. Ou a gente comete 2 ou mais infrações mediante várias ações, ou continência tem 2 diferenciais. Várias pessoas cometem o mesmo crime, ou há uma pluralidade de infrações em face de uma única conduta. O que você vai fazer? Ocorrendo conexão continência, deve-se somar as penas, a fim de se saber se o máximo em abstrato eventualmente aplicado será superior a 2 anos. Se for, a competência não será do GCRIM. Contudo, se após a soma o resultado não for superior a 2 anos, a competência ainda será do GCRIM. Deixa eu só corrigir, é conexão mesmo. Aqui, ó. Só expliquei o critério a diferença entre conexão e continência. Então, o agente comete 2 ou mais infrações mediante várias ações, nós temos que somar as penas, e se ela ultrapassar 2 anos, tá? Somou a pena, ultrapassou 2 anos dessa pena, né? Se somando as várias ações, os vários crimes, nós teremos, na verdade, um concurso material, né? Então, várias ações, vários crimes, todos devem ser reunidos e julgados na mesma vara, no mesmo órgão jurisdicional. Se essa pena, depois de somada, depois de realizada essa operação matemática, ela for superior a 2 anos, não teremos o crime a competência do GCRIM. Somou tudo, passou 2 anos, não será mais competente o GCRIM. Aí vai ser competente a vara comum. Sempre o GCRIM está limitado a esse patamar de 2 anos. Ultrapassou 2 anos, não é mais competente o GCRIM para analisar e julgar esse caso. E é importante repassar também dentro desse contexto
as situações aqui de concurso de crimes. O concurso de crimes, ele pode se apresentar aqui, ó. Como que eu vou resolver o concurso de crimes? Vejam que no início da aula eu perguntei para vocês se são cometidos 4 crimes de menor potencial ofensivo. Mesmo assim, vai permanecer competente o GCRIM? Vai ou não vai permanecer a competência do GCRIM? Aí depende. Por quê? Aí nós teremos um concurso de crimes, correto? Temos um concurso de crimes. E como você analisa essa situação do concurso de crimes para definir se vai ser competente o GCRIM ou não? Como que você vai analisar? Primeiro você vai identificar o tipo de concurso que está presente no caso. Pode ser o concurso material, concurso formal ou o crime continuado, cada um dentro da sua circunstância. O concurso material, eu vou até colocar o sinalzinho aqui, ó, demais. Por quê? As penas no concurso material serão somadas. Aqui eu não vou repassar qual o conceito de concurso material, tá? Acho que já tivemos uma aula específica sobre isso. Mas no concurso material, quando a gente, mediante 2 ou mais ações, pratica 2 ou mais crimes, concurso material, o que vai acontecer com a pena? Somadas, serão somadas. O que você vai fazer então? Praticou mais de um crime de menor potencial ofensivo, cuja pena é até 2 anos. Ou qualquer outro critério que você vai ter que somar os 2 crimes. No concurso material, se ele estiver presente no seu caso, o concurso material, você vai somar essas penas. E vai observar o resultado dessa operação matemática. E aí você deve observar principalmente isso aqui, ó, no final. Para todos os concursos, você vai observar isso aqui. Se o resultado da operação matemática no concurso material soma-se, a operação matemática no concurso formal e continuado é diferente, mas no concurso material, se o resultado da operação matemática for superior a 2 anos, a competência não será do GCRIM. Caso o resultado da operação não for, ou não seja, né? Vamos colocar aqui, não seja. Caso o resultado da operação não seja superior a 2 anos, a competência será do GCRIM. Ó, muita atenção. Quando vai ser competente o GCRIM? Quando eu tenho um concurso de crimes. Você sempre vai observar o tipo de concurso, que cada concurso vai propiciar uma operação matemática diferente. Se é concurso material, o que acontece com o concurso material? Soma das penas. Você vai somar as penas e o resultado dessa operação aritmética, ó, bonito, né? Operação aritmética. E o resultado dessa operação matemática, se o resultado for superior a 2 anos, não é competente GCRIM. Vamos dizer que 4 infrações de menor potencial ofensivo e cada um prevê pena máxima de 1 ano. 1 ano. Aí eu tenho 4. 1 mais 1, 2, mais 2, mais 1, 3, mais 1, 4. 4 anos superior a 2? Sim, não é competente GCRIM. Agora imagina outra hipótese. Cada crime prevê pena máxima de 6 meses. 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. 24 meses, 2 anos. É igual a 2? Sim, é igual a 2. Então, competência do GCRIM. Tá? No concurso material, soma-se todas as penas. Se o resultado dessa operação matemática for igual ou inferior a 2, competência do GCRIM. Superou 2 anos, 2 anos e 1 dia, não é mais competente o GCRIM, tá? E vai para a Justiça Comum. E como é que eu faço? Só um detalhe aqui. No concurso material, além de somar as penas, se existe eventual qualificadora ou causa de aumento, você também deve levar em consideração a sua operação matemática. Por exemplo, existe uma causa de aumento, você sempre vai aplicar a fração máxima. Pega a pena máxima, soma com a outra pena máxima, que são vários crimes, né? Mais de uma ação, mais de um resultado, mais de um crime praticado. Soma-se sempre as penas máximas. Se é de 1 a 2, um crime, e o outro é de 1 a 2 também, máximo, 2 mais 2, 4. Tem uma causa de aumento, que é uma fração de tanto a tanto. Aplica sempre a fração máxima. Sempre a fração máxima, se for qualificadora, aplica a pena prevista para a qualificadora, com a causa de aumento também aplica a máxima. E se existe causa de diminuição, aí você vai aplicar o mínimo. Olha que interessante.
Com relação a causa de aumento, você vai aplicar sempre a fração máxima. E se existe causa de diminuição, sempre a fração mínima. E depois de realizar toda essa operação matemática, você vai ver o resultado. Superou 2 anos? Não é competente de CRIM. Não superou 2 anos? É competente de CRIM. Deixa eu até colocar. Causa de aumento. Sempre fração máxima. Causa de diminuição. Sempre fração mínima. Certo? Somou as penas. Causa de aumento, fração máxima. Causa... Ficou caucha. Pera aí. Opa, aí. Causa de diminuição. Causa de aumento, sempre a fração máxima. Causa de diminuição, sempre a fração mínima. Somou as penas, aplicou a causa de aumento no seu patamar máximo, a causa de diminuição em seu patamar mínimo, o resultado, nós vamos analisar. É superior a 2 anos ou não é? Se não for superior a 2 anos, GCRIM. Se for superior, não vai ser competente o GCRIM. E com relação às outras fases, você sempre vai fazer essa proporção aqui para analisar. Qual a diferença do material para o formal? No formal, nesse tipo de concurso, o formal é uma só ação, 2 ou mais resultados. Aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentando-se de 1/6 até metade. Ó, de 1/6 até metade. Então, no concurso formal, se as penas são iguais, eu tenho as penas iguais, eu pego só uma delas. Se elas são diferentes, eu pego a mais grave. Ou a gente só faz uma ação e tem 2 ou mais resultados. Eu pego, se os crimes são idênticos, eu pego só uma pena, não vou somar mais como no concurso material. Pego só uma dela e aplico a causa de aumento. A causa de aumento é de 1/6 até metade. Lembrando, o que eu falei anteriormente? Se existe causa de aumento, sempre, se existe fração ali, sempre o patamar máximo. Então, eu pego a pena e aumento de metade, que é a fração máxima, que é o patamar máximo. Então, no concurso formal, aplicou, nós temos ali 2 frações, né? Uma ação, 2 ou mais resultados. Crimes idênticos, pego só um dele e aplico a fração. Se crimes diversos, eu pego o mais grave e aplico essa fração, de 1/6 até metade. Para fins de competência de crime, sempre aplico o patamar máximo, a fração máxima. Eu aumento de metade. Então, exemplificando, se a pena é de 1 ano, eu vou aumentar de metade. Ah, não posso aumentar de 1/6? Não, a regra para você definir a competência sempre aplica o patamar máximo. E se for diminuir a pena, sempre o patamar mínimo. Essa tela tá trocando sozinha, hein? Ó, sempre o patamar mínimo. Se for diminuir a pena, patamar mínimo. Se for aumentar, patamar máximo. Se a pena, o máximo da pena é de 1 ano, eu aumento de metade, fica 1 ano e 6 meses. Ainda está dentro do patamar de GCRIM? Sim, porque a pena é inferior a 2 anos. Pode ser inferior ou igual. Passou 2 anos, não é competente de GCRIM. Aplico aumento até de metade. Se o resultado da operação matemática for superior a 2 anos, não é competente de GCRIM. Se for inferior a 2 anos, competência do GCRIM. É assim que você vai fazer no concurso formal. E no crime continuado, que é quando a gente, mediante o mesmo modus operandi, ao mesmo tempo, mesma localidade, pratica 2 ou mais crimes da mesma natureza, ou diversos também pode ser, não precisa ser idêntico o crime, né, envolvendo o modus operandi idêntico, né, igual em todos esses crimes, e também envolvendo também um lapso temporal ali, que há uma ligação de um crime e outro no mesmo espaço de tempo, no mesmo local, crime continuado. O crime continuado vai seguir a mesma regra do concurso formal, a mesma regra, tá? Vai aplicar sempre, vai pegar, as penas não serão somadas, eu sempre vou pegar uma pena e vou aplicar uma fração a elas. Aliás, se os crimes são idênticos, pego só um deles e aplico uma fração no seu patamar máximo. Se os crimes são diversos, eu pego sempre o mais grave, aplicando o patamar máximo. Ora, o crime continuado. Nesse tipo de concurso, aplica-se a pena de um só dos crimes ser idênticos. Ah, não, é pena. Aplica-se a pena de um só dos crimes ser idênticas ou a mais grave se diversas, aumentando em qualquer caso de 1/6 até 2/3. No crime continuado, nós temos até metade. Aqui
eu vou aumentar de 2/3. Logo, se você estiver diante de um crime continuado, você vai pegar a pena desse delito, de um só deles, se idêntico, se diversos, o mais grave, e você vai aumentar de 2/3, tá? Você vai aumentar de 2/3. O que você vai fazer? Aumentou de 2/3 a pena. Aumentei de 2/3 a pena. O resultado dessa operação matemática, mesma regra. É superior a 2 anos? Não é competência do GCRIM. É igual ou inferior a 2 anos? Aí competência do GCRIM. Sempre que você estiver diante de concurso de crime, você vai ter que fazer essas operações matemáticas para entender se o delito em si que foi cometido, nessas várias infrações, em qual concurso vai se situar essa infração, se é concurso material formal ou crime continuado, e vai aplicar, vai fazer a operação matemática da maneira que eu acabei de falar. Concurso material, some-se as penas. Aplica causa de aumento e frações que vão aumentar sempre no patamar máximo e as infrações que vão diminuir sempre no patamar mínimo. Resultado matemático, superior a 2, justiça comum. Igual a 2 ou inferior, competência do GCRIM. É assim que você vai proceder sempre que precisar calcular, sempre que precisar ver a questão do concurso de crime, certo? E eu tenho aqui uma última informação importante. São outras leis que alteram a competência do GCRIM. Existem aqui algumas leis que você precisa ficar atento, tá? Primeiro, Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, no seu artigo 94, diz o seguinte: aos crimes cuja pena máxima não exceda 4 anos, aplica-se o procedimento do juizado. Essas aqui são as exceções, tá? Outras leis que alteram a competência. Vamos colocar aqui exceções. São as exceções. A primeira exceção aqui, Estatuto do Idoso. O artigo 94 do Estatuto do Idoso diz o seguinte: aos crimes cuja pena máxima não exceda 4 anos, aplica-se o procedimento do juizado, ou seja, da Lei 9.099 de 95. O Estatuto do Idoso tem a previsão de alguns crimes. Se esse crime praticado, a pena prevista, a pena máxima prevista para esse delito, não excede 4 anos, competência do GCRIM. Você veja que foge totalmente da regra de competência do GCRIM de crimes de menor potencial ofensivo. Crimes de menor potencial ofensivo, pena máxima de até 2 anos. Essa regrinha aqui, ela foge completamente da regra geral. É uma exceção, por isso eu estou te passando. Estatuto do Idoso, artigo 94. Se a pena máxima for de até 4 anos, mesmo excedendo a 2 até 4 anos, aplica-se o procedimento do GCRIM no Estatuto do Idoso. Ah, foi superior a 4? Aí não. Tá? Até 2 anos, naturalmente, é uma competência do GCRIM, Lei 9.099. Mas no Estatuto do Idoso, no artigo 94, existe essa ressalva de que, se o crime foi cometido e a pena máxima atribuída a esse delito não excede a 4 anos, aplica-se a competência do GCRIM. Previsão expressa do Estatuto do Idoso no seu artigo 94. Outra exceção aqui. Acusados com foro por prerrogativa de função. Olha só. Esses indivíduos que têm foro privilegiado aqui, foro por prerrogativa de função, eles não vão ser julgados no juizado. Podem até ser os autores ou o autor de crime de menor potencial ofensivo. Só que vai ser julgado no GCRIM? Não, porque ele tem essa prerrogativa, foro por prerrogativa de função. Vai ser julgado perante um tribunal e esse tribunal vai ser competente para tocar esse processo. Não vai ser competente o GCRIM também. Tá? Então, acusado com foro por prerrogativa de função não vai ser submetido a julgamento pelo GCRIM por conta desse foro, essa prerrogativa da função dele, que é a função que ele exerce, e vai atribuir um outro foro para julgar esse indivíduo. Então, ele vai ser submetido a um julgamento perante um tribunal. Nessa situação do foro por prerrogativa de função, não vai ser competente o GCRIM para analisar e julgar esse caso. Outras duas observações aqui que eu tenho são crimes eleitorais e violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? São duas outras observações, duas outras exceções. Nos crimes eleitorais, né, justiça militar, justiça eleitoral, elas são jurisdições especiais. Então, por mais que seja um crime eleitoral, que a pena seja enquadrada como uma pena
que vai atribuir a esse crime o caráter de menor potencial ofensivo, não vai ser competente de crime. Aí vai ficar lá na Justiça Eleitoral, tá? Aí eu lembro para vocês, acusado por foro de prerrogativa de função, perante tribunal, não vai ser competente de crime. Crimes eleitorais é uma justiça especializada, tá? Crime eleitoral, justiça eleitoral. Mesmo que o crime possa ser enquadrado como crime de menor potencial ofensivo em decorrência da pena, vai ser competente os procedimentos especiais lá da Justiça Eleitoral. Não vai ser competente o GCRIM. Tá? Crimes eleitorais, então, competência específica, não vai ser competente o GCRIM. E a última informação aqui é sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. Temos o crime de ameaça, lesão corporal de natureza leve, injúria. Você analisando esses delitos, você vai perceber que são crimes de menor potencial ofensivo. São crimes de menor potencial ofensivo. Só que não vão atrair a competência do GCRIM. Tá? É uma outra exceção àquela regra geral dos crimes de menor potencial ofensivo. Isso por quê? O artigo 41 da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, essa lei, esse artigo é expresso e prevê o seguinte: aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 95, ou seja, independentemente da pena. Aí eu vou fugir daquele critério de crime de menor potencial ofensivo. Por exemplo, se você pratica o crime de ameaça, naquele contexto da violência doméstica, você vai ver a pena sim se enquadra como crime de menor potencial ofensivo. Contudo, por envolver essa questão de violência doméstica, por atrair a competência da Lei Maria da Penha, há uma expressa previsão do artigo 41 que nessas situações o processo não vai se submeter ao juizado. E assim não vai ser julgado lá. Tá? Vai ser julgado perante uma vara especial de violência doméstica se a comarca possui essa vara especializada. Mas não vai ser julgado no GCRIM e não se adota o procedimento de GCRIM nas questões envolvendo, nos crimes praticados envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa foi a aula de hoje, competência do GCRIM. Eu espero que eu possa ter agregado mais aos seus conhecimentos. Eu espero que você tenha gostado da aula, que você tenha entendido tudo sobre a competência do GCRIM. Uma última informação: se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, fica por dentro de todas as aulas que a gente vier subir aqui. Segue a gente também nas outras redes sociais. Eu espero de coração que você tenha aproveitado e apreciado essa aula e eu te encontro na nossa próxima aula, que vai subir em breve. Nós teremos mais aulas. A cada semana aqui no canal a gente manda 2 aulas, 3, a depender da semana. Mas sempre tem uma aula nova e eu espero que você esteja aí semana a semana nos acompanhando. Até um abraço e até a nossa próxima aula.